E aí galera, o meu nome é Rodrigo Ferrari, bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar do que realmente importa, que é a Grécia Antiga. Há 2500 anos atrás, um cara chamado Aristófanes fez uma comédia para passar em Atenas sobre uma greve de sexo. O nome original é Lisístrata, que é a personagem principal. E a história é a seguinte: na vida real mesmo, Atenas e Esparta nessa época estavam em guerra. A peça é de 411 a.C., exatamente. E era uma guerra enorme que já tinha arrastado todos os outros estados da Grécia em volta para um lado ou para o outro, por bem ou por mal. Então estava meio que a Grécia inteira em guerra. Mas o ponto é que a guerra era meio interminável, não era boa para ninguém. E aí a Lisístrata, que é uma mulher ateniense, tem essa ideia. Vamos juntar todas as mulheres da Grécia, em especial vamos juntar as mulheres espartanas, as atenienses, que são quem importa. E se as mulheres se recusarem a transar com os maridos até acabar a guerra, dos dois ao mesmo tempo, tanto de Esparta quanto de Atenas, daí elas conseguem chantageá-los para que eles sejam obrigados a assinar um tratado de paz. E ela de fato consegue. Os maridos não aguentam mais, e aí eles... Inclusive numa cena engraçada que eles assinam o tratado de paz, porque os atenienses e os espartanos chegam se cobrindo, porque eles estão com ereções muito visíveis, e aí eles finalmente assinam e acaba a guerra. Superficialmente, essa é a história. Mas o Aristófanes não é um cara tão simples assim. Ele tem outras peças sobre essa temática, de forma que dá pra se dizer que o Aristófanes ele é o primeiro a falar desses temas feministas, pelo menos na tradição ocidental. Mas tem uma escritora muito boa, chama Nicole Laurent, eu tenho esse aqui dela, The Children of Athena, em que ela tem vários capítulos sobre a questão das mulheres, especialmente as mulheres de Atenas, e ela fala muito bem dessa peça do Aristófanes, e eu vou apresentar a teoria que ela tem, a interpretação que ela tem dessa peça. Ela faz uma análise da linguagem e tudo mais, ela é boa pra caramba, ela é inclusive... Acho que ela é uma das primeiras a fazer esse recorte de gênero na academia, e quando você vê o trabalho dela, você entende por que esse tipo de coisa, pelo menos no começo, era bem aceito, porque ela é muito boa. E ela mostra que nessa peça, o Aristófanes retrata as mulheres fazendo um joguinho que eu acho muito parecido com o que tá acontecendo hoje, e por isso eu acho que vai ser ótimo para ilustrar a minha teoria. Um dos componentes cruciais da análise dela, da situação das mulheres em Atenas, é a ideia de que a mulher ateniense ela está sempre entre dois signos, entre Afrodite e Atena. A Afrodite é essa deusa da beleza, da sedução, e a Atena ela está associada meio que ao oposto disso, porque nos mitos a Atena fala que ela não quer casar, não quer ter filho, ela assim, meio que despreza isso, ela é bem masculinizada, ela se interessa por coisas de homem, ela tá sempre de armadura, ela nem tem mãe, num dos mitos ela simplesmente nasce da cabeça de Zeus. Então ela é essa mulher estéril, masculina. Então, se você for pensar nos nossos tempos, seria como se a mulher Afrodite é, sei lá, uma garota de programa ou uma atriz, e Atena seria a carreirista, feminista, a mulher que não quer saber de nada, exceto o mundo masculino, de forma geral. E, evidentemente, Atena é a deusa da cidade, de Atenas, onde se passa essa peça. Então vamos aos pormenores da história. Por que as mulheres querem acabar com a guerra do Peloponeso? Porque é assim que tudo começa. As mulheres estão com saudades dos maridos. Elas, na verdade, elas querem transar com os maridos e elas nunca veem os maridos porque eles estão sempre na guerra. Tudo bem, tem várias complicações, mas o motivo inicial é que elas têm saudades dos maridos e elas querem basicamente reatar com os maridos. Então, tenha em mente isso, porque daí o plano da Lisístrata, isso eu acho que encerra o meu caso, entendeu? Isso de fato acontece na peça, que a Lisístrata diz o seguinte: como que a gente vai convencer os homens? A gente vai fazer assim, não só a gente vai se embelezar e ficar o mais atraente possível, como a gente vai se fechar na Acrópole, que é o lugar mais alto e impenetrável de Atenas, não deixar eles entrarem, não transar com eles, e então elas assumem ao mesmo tempo a figura de Atena e de Afrodite, porque elas estão vestidinhas, todas sensuais, mas elas estão na Acrópole e daí essa é a parte importante, a Lisístrata faz todas as mulheres jurarem que elas não iam quebrar o estereótipo masculino delas. A ideia da Lisístrata é usar os estereótipos que os homens têm das mulheres, que eles já tinham e já sabiam que eram estereótipos, etc, etc, pra assustar os homens. Porque eles poderiam simplesmente não levar as mulheres a sério e dizer, vocês não vão fazer nada mesmo, vocês não vão conseguir fazer greve de sexo e se trancar na Acrópole. Mas elas pagam de guerreiras, elas encarnam esse mito das Amazonas, da mulher, esse mito de que a mulher é do mal. Quer dizer, porque hoje de vez em quando eu vejo as feministas denunciando esse preconceito que a mulher é burra. Mano, o preconceito é que a mulher é burra em certas coisas relacionadas à liderança e à estratégia. Isso não é ser burra. Os estereótipos milenares da mulher são que ela é maligna, que ela não se importa com nada, que se deixar ela só vai querer transar o dia inteiro e abortar todos os filhos. Este é o estereótipo, minha gente. E
as feministas de hoje, bem como as mulheres da peça, vão encarnar esse estereótipo de propósito pra assustar os homens. Pra quê? Pra eles se desesperarem. Ao mesmo tempo em que elas vão fazer isso, elas vão tentar seduzir os caras, então elas vão fazer marcha das vadias, vão pregar empoderamento sexual e tudo mais. Ao mesmo tempo em que elas vão estar, no nosso caso, elas não estão simplesmente se trancando na Acrópole fazendo a greve. Elas estão inventando mais e mais regras pra dificultar que você possa ficar com elas. Tem aquelas imagens tipo, still not asking for it, entendeu? A ideia é que elas vão se mostrar o máximo possível, mas você não vai conseguir, entendeu? Não, você é machista demais, não, você é racista demais, não, isso aí é meio fascista, entendeu? Tem 1000 desculpas, 1000 razões, 1000 regras, pra quê? Pra tentar te deixar louco, te fazer querer o máximo possível e te negar totalmente o acesso. Esse é o joguinho que elas fazem naquela peça. Porque daí os homens se desesperam e, eventualmente, assinam um tratado de paz e elas conseguem, elas terminam a guerra na Grécia, que os homens não só não conseguiram terminar, como na vida real, deu muito errado. Ninguém ganhou. Na verdade, os atenienses se ferraram, mas todo mundo acabou se ferrando. A Grécia inteira foi dominada pelo Alexandre o Grande por causa dessa guerra, porque eles se destruíram. Não só por isso, né, mas talvez o Aristófanes tivesse a condição de saber que os homens não iam conseguir terminar essa guerra. E tem outros aspectos interessantes de semelhança aqui. Tem, por exemplo, um discurso que é mais comum na Europa, faz mais sentido lá, mas eu vejo nos Estados Unidos e no Brasil até já deve estar chegando. Um discurso de que as mulheres são globalistas, de que as mulheres querem abrir todas as fronteiras, querem votar na esquerda para ter tudo de graça, as mulheres são estatistas e não sei o que, não sei o que. Isso é exatamente o que tem nas peças do Aristófanes. Os gregos, na verdade não só nas peças do Aristófanes, isso é um mito grego. O Hesíodo, que é um dos maiores pilares da mitologia grega, ele tem o mito da Pandora. Para ele, as mulheres são outra raça. Os homens, os atenienses são uma raça, mais ou menos, né? Tem os dórios, os aqueus, mas enfim. Os homens têm as suas próprias raças e estão divididos em nações de acordo com seus próprios povos. O povo é os homens. As mulheres, no entanto, isso na própria língua grega, não existe uma mulher ateniense. Ela é a mulher de Atenas, a palavra. Por Hesíodo, as mulheres são uma raça distinta, o Ginos Ginaikon, que tem interesses globalistas e internacionais, ao contrário dos homens, que têm interesses específicos relacionados ao seu próprio povo e à sua própria terra. E a ideia do estatismo feminista também está na outra peça da Aristófanes. Eu tenho aqui esse que eu usei, tem a Greve do Sexo e a Revolução das Mulheres. A Assembleia das Mulheres seria um nome um pouco melhor. A Eclésia das Mulheres. Mas o Aristófanes tem 3 peças sobre essas questões feministas boas. A terceira eu não sei como eles traduziram, não sei nem se tem uma tradução, é um nome bizarro. Mas a Assembleia das Mulheres é sobre as mulheres, elas dão um jeito lá de num feriado que os homens não iam poder ir na Assembleia, elas se vestem de homem, põem umas barbas, entram lá na Assembleia e decidem tudo, só tem mulher lá, elas decidem tudo, ou não só, praticamente só tem mulher lá e elas votam em dar o poder pras mulheres e daí elas ganham o poder e o negócio vai e tal, no fim das contas, a crítica da Aristófanes é que porque elas querem tomar o poder em parte porque os homens são extremamente corruptos. E daí, no fim das contas, elas viram corruptas também, porque é muito engraçada a lei que elas fazem. A lei que as mulheres passam na Assembleia das Mulheres é a de que não tem mais casamento. Então tem essa ideia de que as mulheres querem dissolver o casamento. Só que, como são as mulheres mais velhas que decidem as regras, elas, que inclusive a personagem principal, ela é a esposa do grande homem político corrupto. É uma regra super comunista. Todo mundo pode transar com todo mundo. Porém, se tiver uma pessoa feia e velha, e um jovenzinho for lá transar com uma menina bonita, ele não pode transar com a menina bonita antes de transar com a velha. E se tiver uma outra velha, aí ele tem que essa também, até todas as velhas feias estarem satisfeitas pra ele poder chegar na menina bonita. Daí a peça termina com uma cena em que tá acontecendo isso, chega um jovem bonito tentando ficar com uma menina, chamando uma menina jovenzinha bonita lá, daí as mulheres velhas começam a cercar a situação toda, e o cara começa a querer ir embora, daí a líder das mulheres, que é a política corrupta, fala, não, tudo bem, eu resolvo aqui, ó, no desempate você vem comigo. E daí leva ele e ele transa com ela primeiro. E mais, a ideia que elas querem ter é confiscar todas as propriedades de todo mundo e a terra não tem certeza, mas assim, as coisas de todo mundo, as riquezas de todo mundo, e daí readministrar para eles gastarem melhor, porque os homens gastam mal. Mas em suma, a ideia da peça, que eu acho que é a ideia que pode ser usada para o que está acontecendo hoje, é: as mulheres tentam, ao mesmo tempo, excitar os homens o máximo possível, elevar o estado de excitação sexual dos homens, ao mesmo tempo em que dão o mínimo de sexo possível pra eles. As estatísticas das últimas décadas confirmam que tá todo mundo transando menos. O que é, evidentemente, uma coisa que tá na mão das mulheres, porque se dependesse dos homens, tá todo mundo com AIDS. Mas enfim, excitar o máximo possível, dar o mínimo possível de sexo e pagar de masculina revolucionária com objetivos absolutamente inversos disso.
que é o bem da cidade nos moldes conservadores, o bem da família, da tradição, do bom funcionamento dos casamentos, o amor entre marido e mulher, enquanto elas estão pagando de total dissidente, elas estão se fazendo de lésbicas radicais, mas justamente para trazer os homens de volta. Então eu acho que, embora você possa criar narrativas muito diferentes disso, e eu acho que várias delas possam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Eu não acho que isso que eu tô falando substitui todas as outras coisas que foram ditas, entende? Eu acho que isso é uma história que acontece junto. Acho que, tipo, quando você tá pensando em a causa de um evento, por exemplo, por que um time ganhou no futebol do outro? O cara vai dizer, porque o juiz roubou a falta, não, porque o cara fez esse gol. Cara, a verdade é que tem milhões de histórias dentro do campo acontecendo ao mesmo tempo que contribuíram pra esse evento. Então tem momento em que o cara, sei lá, ele viu alguém, um jogador viu alguém na arquibancada, perdeu a atenção por causa disso, um outro cara fez o quê? E acabou contribuindo para o evento final. Então eu acho que é como, isso que eu tô falando é como se fosse uma das histórias que aconteceu entre um lateral esquerdo na ponta direita e as outras narrativas que outras pessoas criam estão falando de outros pedaços da história, desse jogo inteiro. E a terceira peça do Aristófanes sobre isso é icônica também porque é uma caçada de guerreiro da justiça social. Sabe quando alguém fala uma coisa e daí todo mundo sai caçando ele? É exatamente isso, é o Eurípides. A peça do Aristófanes é sobre o Eurípides, que é um cara que escreve peça também, que também é de verdade, que é um dos mais famosos escritores de tragédia, compositores de tragédias. E ele é conhecido por ser misógino, e ele é conhecido por, assim, também ser muito bom e ser o cara que mais sabe de mulher ao mesmo tempo. Então, as mulheres estão bravas com ele, falam que ele tá prejudicando todas as relações, e elas saem atrás, elas querem caçar o Eurípides pra pegar ele e jogar num tribunal só de mulher e julgar o Eurípides sozinhas. Num modelo que é parecido com um festival de Esquira que elas têm, que existe de fato um festival em que as mulheres se segregavam do resto da sociedade. Que elas ficavam 3 dias separadas, não podia entrar homem, se homem entrava, literalmente era castrado com faca. Então é um festival em que elas... Na Grécia, os homens que fazem os rituais de sacrifício de animais com sangue e tudo mais. É tabu as mulheres fazerem. Exceto neste festival, em que as regras se invertem e elas fazem isso. Então, elas se reúnem todas num canto, não pode entrar homem, elas sangue pra todo lado porque elas estão sacrificando tudo quanto é coisa, dizem que elas estão cheias de ervas, não sei se é uma erva, ou do negócio que eles usam lá pra dor menstrual, então dá uma ideia de que elas sincronizam os ciclos menstruais e passam por TPM juntas, uma coisa assim, juro pra você. Tudo isso que eu tô falando nesse vídeo, cara, eu imagino que se você nunca ouviu falar de nada disso, você pode achar que eu tô inventando porque bate muito. Mas, mano, vai atrás, porque bate, é real. Então essas meninas que estão sendo lésbicas separatistas e se banhando em sangue menstrual pra todos verem, elas estão revivendo o festival de Esquira. Mas por hoje é isso. Inscrevam-se, comentem, sugestões com temas também eu aceito. E até a próxima.